A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre não entre em batalha que não é sua. A graça e a paz. Não entre em batalha que não é sua, em batalha que você não é chamado, em batalha que Deus não permite você fazer parte. E é sobre isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 35. Você que tem uma Bíblia e deseja nos acompanhar, segundo Crônicas 35, a partir do versículo de número 20, diz assim: Depois de tudo isso, havendo Josias posto em ordem o templo do Senhor, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra o reino que me faz guerra. Disse Deus que me apressasse. Portanto, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, ou ele te destruirá. Josias, porém, não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Veio pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei de Josias. E disse o rei aos seus oficiais: Tira-me daqui, estou gravemente ferido. Seus oficiais o tiraram do carro e colocaram-no segundo o carro e o trouxeram a Jerusalém, onde ele morreu. Sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Bem, existem algumas batalhas que não nos convém participar, não nos convém entrar, né? Às vezes nos deixamos ser conduzidos pela emoção, outras vezes permitimos sentimentos falar mais alto e nos levar, né, tomarmos decisões e entrar em batalhas que não é nossa, que não convém entrar. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e confiar que Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de primeiro falar quem foi Josias. Quem é esse rei Josias? No capítulo 34, o versículo 2 e o versículo 3 diz assim: Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Israel, seu pai. Então, quem foi esse Josias, né? Josias, segundo a Escritura, foi um dos melhores reis da história de Israel. Né? Ele buscou ao Deus de Israel, né? Então, e o que fez Josias, né? O que fez ele, né? Quem foi? Ele foi um dos grandes reis e buscou a Deus. E o que ele fez? No versículo de número 4 diz assim: Sob sua direção foram derrubados os altares dos Baalins, fez em pedaços os altares de incenso que estava acima deles, quebrou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens de escultura e de fundição. Então o que ele fez? Ele tirou a idolatria do meio do povo de Israel. Ele buscou a Deus, foi um bom rei, e por buscar a Deus, ele tirou toda essa idolatria do meio de Israel. Foi isso que ele fez. Bem, todo nome hebraico, né, ele tem uma história por trás do nome, tem um significado por trás do nome. O Antigo Testamento, aqui segundo Crônicas, foi escrito no hebraico, né? E o que significa o nome Josias em hebraico? Em hebraico quer dizer Jeová sustenta. Então, esse Josias deveria tomar posse desse nome, Jeová me sustenta, e não ele mesmo se autossustentar, né, e achar que ele tinha o controle de todas as coisas, né? Em determinado momento, nós vamos ver na história que ele esquece disso, que o seu nome, o próprio nome, significa Jeová sustenta. Ele deveria continuar esperando em Deus. Josias começou a reinar com 8 anos de idade, porque no capítulo 34, verso 1 diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Não, ele tinha 34 anos quando começou a reinar, né? O texto que nós lemos aqui, no capítulo de número 35, vai dizer assim, ó: Depois de tudo isso, havendo Josias posto em ordem
o templo do Senhor. Depois de quê? Está dizendo, depois de tudo isso. Tudo isso é o quê? Depois dele ter tirado a idolatria, ter buscado a Deus, levado o povo a conhecer o Deus de Israel, né? Além disso, ele fez, a Bíblia relata que Josias, ele fez a maior comemoração da Páscoa entre os reis. Foi o primeiro rei a fazer a maior celebração da Páscoa, foi o rei Josias. Tudo isso ele fez, ele restaurou o templo, tirou a idolatria, né? Proclamou uma grande celebração da Páscoa, tudo isso ele fez. Mas isso não lhe dava o direito de achar que não precisava de ouvir Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que, por fazerem alguma coisa, elas se acham que já são mais do que Deus, que pode tomar qualquer atitude, fazer qualquer coisa. Tem pessoas que ela dá um dízimo na igreja, ela acha que ela pode comandar a igreja. Tem pessoas que constroem uma igreja, ela acha que ela é dona da igreja, ela quer mandar até em Deus, ela quer mandar. Não, eu quero te dizer que tudo que você faz é nada comparado àquilo que Jesus fez por mim e por você. Tudo que nós fazemos é nada. Nós não somos merecedores, nós recebemos a graça. O que é graça? Graça é favor não merecido, é favor imerecido. Nós não merecemos nada. Mas aqui o rei Josias, ele confiou nisso, né? E no 18º ano, ele permitiu ser guiado por seus próprios pensamentos. Porque no versículo 19 do capítulo 35 diz assim: foi no 18º ano do reinado de Josias que celebrou esta Páscoa, uma grande Páscoa. Ele começou a reinar com 8 anos e ao 18º ano, né, 10 anos depois, ele celebra uma grande Páscoa. Depois disso é que vem esses acontecimentos que ele vai enfrentar ali, ele vai para uma batalha onde ele não é chamado. Então, ele faz tudo isso, mas com o passar do tempo, ele já acha que pode tomar suas próprias decisões. Tem muitas pessoas entrando em batalhas onde Deus não lhe permite, sendo levado pelos seus próprios pensamentos. Bem, Josias passou a agir confiando naquilo que ele havia praticado anteriormente, né? Achando que isso lhe dava o direito de não ouvir mais e nem obedecer ao próprio Deus. Então temos que tomar cuidado com isso. Tem muitas pessoas sendo enganadas, sendo conduzidas pelo engano. É preciso aprender que há batalhas que não devemos entrar. Lá no livro de Provérbios 26, o verso 17, diz assim de Provérbios: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Olha o que diz ali. Quem se mete em questões alheias é como alguém que toma pela orelha um cão que passa. Pega um cão vira-lata, aqui, cão que passa é cão que vira-lata, que está andando. Pega um cão que está andando na rua, vira-lata, pega ele pela orelha, para você ver. Ele vai avançar em cima de você. Na hora que você soltar, ele vai partir para cima de você. Não entre em questão alheia. Não entre em questão alheia. Bem, ao se levantar contra o rei do Egito, Josias estaria trazendo destruição para si mesmo. O versículo... que no versículo que vai falar para ele não entrar, o Neco lhe diz assim, ó: Neco, porém, mandou-lhe mensageiro dizendo, né: que tenho eu contra ti, rei de Judá? Não é contra ti que vem hoje, mas contra o reino que faz guerra comigo. E no fim ele vai dizer assim, ó: portanto, guarda-te de opores a Deus, que é comigo, ou ele te destruirá. Quando ele se mete na questão que não é dele, que não lhe pertence, na batalha que não é dele, ele está trazendo para si mesmo a destruição. Tem muitas pessoas trazendo para si a destruição, por estar querendo se meter em batalha que não é sua. Muitas das vezes, nós vamos aconselhar, por exemplo, pessoas, né? Nós tivemos há pouco tempo aí uma experiência. Você vai aconselhar umas pessoas que estão com problema financeiro, problema sentimental, problema no casamento. Você dá o conselho, dá a direção, mostra na Bíblia, mostra na Escritura a direção que deve tomar. Bem, as pessoas, elas não ouvem e tomam a direção por si próprias. Então Deus, Ele fala conosco: não entre, sai dessa batalha, porque você vai ser destruído. Porque essas pessoas já estão destruídas por não ouvirem Deus. Tem pessoas que você vai aconselhar, mas elas já estão tão habituadas a viver no erro, já estão tão habituadas à desobediência, que para ela está tudo bem.
né? Ela convive bem com a mentira, com o pecado, com a prostituição. Ela convive bem com aquilo, está bem. Está bem. Né? E tem guerra que são demônios batalhando. Aqui você vê aqui o rei do Egito levantando contra a Babilônia. O que é o Egito? O Egito na Bíblia sempre representa o mundo. O que é a Babilônia? É a grande meretriz. Estão ali guerreando. Então tem batalhas que você não deve entrar. E Deus fala para você não entrar. Aqui, a palavra de Deus veio para que ele não entrasse, Josias não entrasse nessa guerra. Mas Josias deixou de ouvir a voz de Deus. E ele se rebela contra Deus e age por si só. A desobediência de Josias desencadeia, né? 3 manifestações desfavoráveis a ele mesmo: desejo, pecado e morte. Josias fez exatamente o que muitos têm feito ao entrar em batalhas que não lhe pertencem, não é permitido. Ser levado pela tentação, entrar na batalha e tentar resolver o problema de outro. A tentação de querer ajudar. Tem que tomar muito cuidado. Lá em Tiago capítulo 1, né, o versículo de número... Tiago capítulo 1, o versículo de número 13 ao 15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. E Josias faz exatamente isso que Tiago está aqui mostrando. E tem muitas pessoas fazendo exatamente o que Tiago está aqui mostrando, ensinando, né? Bem, e é isso que Josias então, ele faz. Essas 3 citações de Tiago acontecem na vida de Josias ali. Primeiro, o desejo, né? Deus não pediu para Josias ir à batalha. E nem o profeta trouxe alguma palavra de Deus para ele ir à batalha, como era de costume os profetas anunciar o que Deus estava falando. Mas ele, pelo seu próprio desejo, foi à batalha, né? Tem muitas pessoas entrando em batalha que não é sua, pelo seu próprio desejo, de querer ajudar, querer fazer alguma coisa, dando vazão aos seus desejos. Em segundo lugar, o pecado, né? Ele ignorou a palavra do rei negro, né? Ele ignorou. O rei disse, olha, não entre, porque Deus está comigo, se você entrar ele vai te destruir. Ele ignora a palavra, além de ignorar, ele comete o pecado. Qual é o pecado? Ele mentiu, ele se disfarçou, ele foi disfarçado para a guerra. Então veja que o desejo desenfreado, o desejo fora da vontade de Deus, leva a pessoa a cometer o pecado. E qual é o resultado do pecado? A morte. O inimigo tem prazer na destruição. Prazer, o texto vai dizer então que Josias ali ele foi ferido e morreu por causa do seu desejo. O desejo, né, fora da vontade de Deus é pecado, e o pecado leva à morte. O pecado vai levar a pessoa à morte, né? As nossas ações, os nossos desejos devem ser baseados na vontade de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, o verso 13 diz assim: pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Então devemos estar debaixo da obediência de Deus. Tem batalhas que não é para você entrar, não entre, não entre, obedeça, é melhor você sair. Não tem importância o que vão falar de você. Você está debaixo da vontade de Deus, você está obediente à palavra de Deus. E por estar obediente à palavra de Deus, Deus te dá vitória. Por estar obediente à palavra de Deus, Deus vai te colocar em outras lutas, onde Ele se faz presente. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra, é Ele quem luta pelos seus servos. Então não entre em batalha que não é sua. Deus te abençoe, tome esta palavra, medite nesta palavra e tenha uma vida poderosamente abençoada debaixo da obediência de Deus. Não entre em batalha que não te pertence.